Olá, seja bem-vindo ao ProsaCast, o podcast do Jornal Campo Aberto. E hoje um podcast diferente. Hoje, aqui, olha, você vai conhecer 3 pessoas especiais, super qualificadas para um compromisso com você que é cooperado, você que é produtor de borracha e você que precisa aí fazer uma virada de chave e buscar um futuro melhor dentro daquilo que você trabalha tanto. Eu estou falando de umas eleições que irão acontecer na Copiboa, né? Está vencendo um ciclo e o outro está para se iniciar. Mas por que a importância desse podcast só para isso? Porque, gente, quando a gente dá um cheque em branco para alguém, a gente tem que saber se aquela pessoa vai ter a responsabilidade de preencher esse cheque na quantia certa e vai gastá-lo naquilo que de fato foi combinado, não é isso? Quando a gente elege uma diretoria, quando a gente elege um conselho, é porque a gente tem que acreditar que essas pessoas farão aquilo que prometeram fazer e estão qualificadas a fazer isso, certo? Não vou meter os pés pelas mãos. A gente já viu muita lambança por aí e a gente não quer que isso aconteça, principalmente com essa cooperativa de um setor tão importante que é a avicultura brasileira, que vem passando por maus bocados, mas eu tenho certeza que o seu trabalho, com o seu voto, com a sua consciência, isso vai ser revertido. E eu estou recebendo aqui hoje o Eduardo Sanches, presidente do Sindicato Rural lá do Aparecido Taboado. Obrigado. E vamos para cima? Vamos para cima, Cláudio. Que legal. Prazer estar aqui. Fala um pouquinho de você aqui, assim, só rapidamente, mas que depois a gente vai falar por completo. Só fala de onde você é, rapidamente, para chamar os nossos aqui. Depois Cláudio, você fala da competência profissional. Rapidinho, né? Cláudio, eu sou da região de Ribeirão Preto, tá? Sou paulista da região de Ribeirão Preto. Nasci e fui criado na cana, no setor de industrialização de álcool. Nós detínhamos uma unidade em Pitangueiras, desmobilizamos ela e compramos uma unidade em Aparecido Taboado. Chama-se Alcovale, da mesma época, continua o nome até hoje. Fui diretor da Alcovale durante 9 anos, na área industrial e financeira, porque a minha formação é química e administrativa. Então, eu fiz gestão durante 9 anos, a princípio, na parte industrial. Era responsável químico pela parte industrial. Então, eu gosto muito de indústria. E a gente tem um pouco de experiência nisso. E depois fui agregado na parte financeira em função de alguns percalços que estavam acontecendo para a gente dar um caminho melhor para ela. E conseguimos dar um caminho e vendemos para um grupo que hoje está lá, crescendo muito na região e dando muito resultado. Quer dizer, conseguimos fazer a parte nossa. Isso, legal. Né? A partir daí, o conhecimento que a gente adquiriu com usina de cana, que agrega muitos setores, né? Eu fui chamado, eu já era sócio do sindicato lá em Aparecido Taboado, fui chamado para participar da diretoria. E depois de uns 3, 4 anos que eu passei a fazer parte do sindicato rural, hoje houve um meio entreveiro lá com os grupos internos lá, que eu não participava muito, que a gente era focado no setor da gente, e me chamaram, sempre tive acesso a todo mundo, me chamaram para acomodar, eu e mais 2 amigos. E conseguimos acomodar o entreveiro e tal. O pessoal continuou amigo, não teve desavença. E aí focaram em mim. Falou, não, agora você vai ser o presidente do sindicato. Legal. Não, gente. Por infelicidade, minha esposa tinha... O nome de consenso. Por infelicidade, minha esposa tinha falecido há 1 ano atrás, né, naquela época. E eu estava com os filhos pequenos, né, tinha que conduzir a família a contento, mas aceitei o desafio. E de 2012 para cá, eu continuo, estou presidente do Sindicato Rural. Né? Legal. A gente não gosta dessa maneira de ficar em várias gestões. Né? Tanto é que eu sobressaí, passei o cargo, tentei passar o cargo várias vezes, infelizmente não aceitaram. Então, todas as gestões, as eleições do cargo, era por unanimidade. Não tinha um voto contra para continuar. Então, isso nos dava um norte que tinha que continuar com o desafio, né? E a gente está lá até hoje. Bom, isso você contou, está vendo a importância de a gente ter pessoa certa no lugar certo, sabe? Tomando decisões que fazem sentido para todos? É isso. Tinha a oposição, hoje tinha a confusão e hoje está ali a união e o consenso, né? Isso é muito importante que a gente vai discutir aqui hoje. Eu estou com o Quartinho aqui também, o Quartinho, que é presidente da Câmara Setorial Estadual da Borracha Natural. Né? Eu queria que você falasse rapidamente aqui um pouquinho de você. Bom, eu sou natural de São Paulo
Eu tenho 72 anos, sou casado fazem 51, com a mesma mulher, que eu adoro. Que legal. Bom, eu iniciei minha atividade como produtor rural com 15 anos. Foi quando meu pai faleceu e deixou uma fazenda em Porangatu, Goiás. E com 15 anos eu ia tocar isso de motorista. E porque tinha que pagar a conta, tinha gado, tinha um monte de coisa, então a coisa começou a andar e comercialização, mas bom, e aí passou. Aí eu não tinha condições de abrir tudo e tal, acabei vendendo lá e vim embora para outra em Goiás, em Tumbiara, e, bom, enfim, eu estou em Garça, fazem mais de 50 anos, eu me mudei para lá fazem 50 anos. E de lá, produtor de café, produtor de seringueira, plantei seringueira fazem 49 anos. Eu sou um dos pioneiros na região que eu tive um viveiro que era registrado no Probor 3 do Banco do Brasil, tinha muitos anos para se financiar, enfim. Espalhei um pouco de seringueira lá na região, que não ficou tão forte que nem Rio Preto, mas tem seringueira. Uhum. E estou nessa atividade rural. Aí, nesse meio tempo, iniciei o plantio de frutas, comecei a comercializar fruta no Ceasa, em São Paulo. Fui fornecedor da Maguari, tenho uma experiência grande de comercialização. E acabei montando uma indústria de doce, a qual a comercialização é forte também, com concorrência em todos os supermercados, multinacionais, enfim. Então, eu tenho trabalhado no comércio, desde tempo, com compra e venda e tal. Fui diretor de várias vezes em Bauru, de leilões, fiz o primeiro leilão de 1.000 cabeças no estado de São Paulo, enfim. Eu tenho feito muita coisa. Fui comprador de frigorífico, fiz muita coisa. Então, a minha parte forte é matéria produtiva, de produção e de comercialização. Eu tenho essa experiência até hoje. Ajudei o João a fundar a Copibor, participei ativamente do estatuto, eu ia à Prata toda hora, a gente trocava muita ideia. O Jonas Cibem é uma pessoa que me encontrou em Rio Preto, nos conhecemos, era primeiro montar uma associação e depois montar. No final, ele se virou para mim um dia e falou assim, tem que ser cooperativa, porque não tem, a associação não tem as vantagens que a cooperativa dá, enfim. E vamos partir para isso. Ele arrumou uns companheiros do Prata, quis montar lá, que a propriedade dele era lá, eu ia para lá, e, enfim. E aí acabou agora acontecendo que estão me colocando essa tentativa aí. Essa tarefa, Então, de voltar a tudo que já era o nosso planejamento. Planejamento inicial. Certo? Algumas coisas não estão sendo feitas de acordo com o que estava na nossa cabeça, tá certo? E eu gostaria de dar um pouco da minha contribuição para isso daí. Eu já fui conselheiro, eu sou conselheiro da cooperativa desde o início, saí agora na última assembleia. E, esqueci de falar, participo de sindicato faz mais de 40 anos, eu sou diretor do sindicato, só não quis nunca pegar a presidência. Entendi. Peguei a presidência da UDR lá em Garça, fundei vários UDRs em Goiás, que eu tinha muito conhecimento, que eu tinha outras coisas aqui, fiquei muito amigo do Caiado e participei da Constituinte em Brasília há bastante tempo também. Ok. Mas a parte que eu gostaria, que eu posso ajudar bastante, seria na comercialização, tá certo? Uhum. E como produtor, como presidente da Câmara Setorial, eu ajudei bastante o trabalho que já tinha sido iniciado do Instituto de Economia Agrícola, formar o preço da borracha, que é a coisa mais importante que eu acho, nós temos que ter esse preço aprovado na Câmara Legislativa. O deputado Valdomiro está doente agora, mas ele sim nos garantiu que ele vai fazer isso daí, vai entrar com um projeto para a gente poder tornar isso oficialmente o preço mínimo do Brasil. Isso existe preço mínimo de tudo quanto é associação, de tudo quanto é sindicato, de produtor. Tem gente fazendo preço em escritório que faz assessoria financeira, quer dizer, isso não dá, é uma bagunça. Como o caso do DRC também, é uma coisa que já se iniciou o trabalho, que a APTA apoiou, que tem uma fundação, que eu esqueci o nome agora. A FAPESP. A FAPESP, que já está... FAPESP. E já está lá em Marília, tem uma pessoa fazendo, que a Copibor tem colaborado também, sim, e nós temos que oficializar certas coisas para poder ajudar a avicultura e normalizar padrões, tá certo? O que eu posso colaborar hoje na Câmara Setorial de São Paulo?
e se juntar à Copibor, aí eu tenho certeza que o mercado só vai melhorar durante alguns anos. Eu já estou com 72 anos, não quero ficar muito nisso. Pelo menos uma parte vocês vão poder estabelecer regras e normas e principalmente compliance. Essa a sua experiência, a experiência do Eduardo, eu acho que são fundamentais para onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Falando em experiência, eu queria que eu ouvi um pouquinho, o João, até que chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor, que você se apresentasse aqui e falasse da sua experiência, principalmente na iniciativa privada. Bom, eu sou natural de Cosmorama, mas fui muito cedo para São Paulo, eu tenho 63 anos, sou casado também. Vivi a minha vida inteira no mundo corporativo, trabalhei 43 anos em basicamente 4 empresas, das quais a Basso, Indústria Química, tive uma experiência bastante grande como responsável pela América do Sul inteira, e também com uma cadeira na Alemanha. Depois eu fui para o Grupo Votorantim, trabalhei 19 anos no Grupo Votorantim, dos quais eu atuei durante 10 anos como diretor corporativo em nível mundial. Tive a oportunidade de participar de uma expansão muito significativa do Grupo Votorantim, que foi através de aquisições. Então, a gente teve a oportunidade de comprar e vender muitas empresas. Acho que foi uma experiência muito rica. Morei fora do país, morei no Canadá durante 1 ano e meio. Participei de desenvolvimento de empresas novas, de segmentos que eram atípicos dentro do Grupo Votorantim. Tinha uma divisão chamada Votorantim Novos Negócios. A gente desenvolveu uma empresa de tecnologia que teve bastante sucesso e foi vendida a um valor bastante expressivo no mercado. Enfim, eu acho que eu tenho aí uma experiência importante no mundo corporativo. Espero que eu possa contribuir aí bastante nessa jornada que a gente tem pela frente. Legal. Eu fico assim pensando, olha só que legal, que oportunidade que vocês estão tendo aqui, né? Por que eu reuni os 3 aqui hoje? Porque justamente esse início de um novo ciclo que está se aproximando aí das eleições da Copibor. Vocês, cooperados, estão vendo como a cooperativa está hoje. A gente observa, né, pelo que a gente busca informações do mercado, quando ela surgiu, ela se desviou do propósito dela, assim, o original. A gente está vendo aí situações que não fazem parte de uma cooperativa. Por exemplo, alguns cargos, né, algumas propostas de criação de cargos que não são necessários uma cooperativa. Quando a gente tem uma cooperativa, a pessoa que está à frente da gestão, ela tem que olhar além daquilo que ela está enxergando, olhar justamente depois da cerca. Eu escutei essa expressão eu achei muito interessante, porque quando ela está acostumada a olhar só ao seu entorno, onde a vista alcança, ela é limitada. E a gente não pode ter uma pessoa limitada à frente de uma cooperativa. Como eu disse, as pessoas erradas levam a cooperativa a uma situação onde os cooperados irão arcar com o próprio patrimônio. Vocês serão responsáveis por aquilo também, né? O positivo, o passivo, né? E o ativo. Então, o ativo, beleza, mas e o passivo? Vocês vão arcar? Vão querer arcar com o patrimônio de vocês? Por isso que a gente está reunindo essas 3 pessoas aqui, com suas experiências em cada um. O Eduardo, candidato a presidente da Copibor, o Quartim, candidato a diretor administrativo, o João, candidato a ocupar o cargo de diretor financeiro. São pessoas que têm uma larga experiência, que podem contribuir, que já estão com suas carreiras consolidadas e podem contribuir, de fato, para que essa cooperativa cumpra o seu papel, que é fazer com que todos os cooperados, principalmente aqueles de menor poder aquisitivo, possam focar naquilo que eles têm vocação, que é a produção, né? Enquanto eles fazem o resto, aquilo que eles têm a vocação, né? Cada um tem a sua vocação aqui. Então, senhores, eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande, junto com a experiência de vocês. Então, vamos falar dos propósitos de cada um para a Copibor. Acho que é muito importante isso. O que você quer preparar, o que você vai fazer com a Copibor. O pouco da experiência que a gente tem que ser modesto sempre,
vai de encontro da porteira para dentro, principalmente na minha atuação durante liderança sindical em nome de produtor, né, representando produtores, né, e diretamente representa sangradores. A gente pleiteou muito a proteção em Brasília, na Câmara, em todas as entidades, para o sangrador. Para isso, a gente fundou a associação Aprobate em Mato Grosso do Sul, que hoje ela é estadual, né? Fundamos no Sindicato Rural de Aparecida Taboada, com produtores de Taboada e região, Cacilândia, Paranaíba, outros produtores. E ela foi fundamental para dar esse start na proteção tanto do produtor como do sangrador, como associação, né? E tendo a possibilidade de ter uma cooperativa para agregar mais valor aos negócios nossos, que é primário, vai de encontro realmente com o que o produtor precisa. E, para isso, precisa ter líderes, executivos, profissionais com atuação responsável, pensando no produtor, representando realmente o produtor no que ele precisa para colocar mais dinheiro no bolso, manter na atividade, fazer o social. Toda entidade tem que fazer o lado social. Um sindicato tem que fazer o lado social. A gente faz muito isso lá. Uma associação tem que fazer o lado social, quanto mais a cooperativa. Né? Então, fica essa grande preocupação de agregar valor ao produtor para ele continuar na atividade. Senão ele abandona a atividade, como começou a acontecer com a avicultura. Vários seringais erradicados. Houve um êxodo, né? Um êxodo. E no começo, quando eu comecei a participar mais ativamente em Brasília, eu comentei muito em Brasília. Gente, eu não acredito como que um setor primário desse, como é o de látex, que supre só 40% do mercado doméstico nosso, não tem sobra de exportação como milho, como a soja, como carne, como boi, não tem excedente de produção, não é valorizado. Está tudo errado. Tem um problema forte, crônico, que precisa ser sanado. E a gente foi achando onde estava esse problema. Era a queda de braço desleal entre a indústria com o produtor. Por isso que a gente procurou se unir mais. Conseguimos, depois de 20 anos ou mais, a indústria tomando conta da Câmara Setorial de Brasília, a gente conseguiu um produtor. Assumir, né? Assumir um produtor que representasse realmente a necessidade. E em São Paulo também. Né? Depois o quartinho em São Paulo. Então, para a gente estar aqui hoje representando uma chapa, uma possível chapa para concorrer à Copibor, quando nos foi direcionado isso, quando veio a mim essa possibilidade, me procuraram, eu falei, pessoal, eu tenho muito compromisso institucional. Né? Não tenho, a princípio, eu posso ajudar, posso contribuir, mas não gostaria de assumir cargo. Né? Mas aí, a partir do momento que o pessoal que tinha interesse em montar uma chapa para contribuir com a Copibor, passou a dizer alguns nomes que estão aqui hoje, dentre eles o Quartinho e o João, que eu conheço há muito tempo, eu fiquei mais animado a aceitar o desafio. Porque quando você vê que você tem companheiro que está com o mesmo propósito, isso lhe garante da força, né, Quartinho? Sempre andou junto com a gente. Mas isso aí foi feito de todo lado, né? Do mesmo jeito, eles convenceram a minha a entrar. E o João também. Companheiros com lealdade e corretíssimo nas suas atuações durante a luta nossa. Falei, não, dá para começar a pensar no desafio. E aí não teve como escapar. Se você der um deslize, já não deixa mais você sair fora. Vem cá, você vai. Não, mas eu acho que é isso. O importante é isso. Eu acho, o Eduardo, que você, da mesma forma que você aceitou o desafio do Sindicato Rural lá atrás, lá na cidade onde você tem propriedade, lá em Aparecida Taboado, aqui esse propósito é o mesmo. Né? Então, é hora de recolocar a cooperativa nos seus trilhos, né? Voltar para os propósitos para os quais ela foi criada, e dar sequência, né? Porque, foi como você disse, existe uma função social muito importante em uma cooperativa. Isso não pode deixar que vá... Como é que chama? Esvair pelos bons dedos. Esvair. Nossa, fui longe agora. Obrigado, João. É isso mesmo. O que precisa é tornar a cooperativa exatamente para o que ela foi feita. Ela foi feita para a gente conseguir criar uma união de produtores, para a gente conseguir preço. Principalmente, sabe, Cláudio, quem que precisa ganhar melhor é o sangrador. Por quê? Porque se ele não ganha bem, ele não aumenta, ele larga a profissão e vai ser pedreiro, vai ser outra coisa, vai ser qualquer outra coisa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de preço. O produtor, sim, claro, óbvio. Mas o sangrador é o que precisa.
tá certo? E eu tenho um sangrador que está comigo faz 10, 12 anos e não para, porque nós temos qualidade, nós temos padrão, nós temos fornecedores. Agora, antes era muito difícil, eu tinha que correr atrás de comprador. Hoje não. Depois que a gente fundou a Copybor, é só Copybor. Isso daí acabou o problema. Eu não estou preocupado perdendo meu tempo para procurar, para fazer leilão da minha borracha. Isso aí foi um comentário que você fez. E é muito importante. A gente tem que ter essa Copybor junto para poder aumentar a entrega, melhorar o preço, se preocupar com a orientação da certificação que existe na Copybor. Nós temos uma qualidade e aí sim, dentro da Copybor, nós vamos procurar melhores fornecedores, vamos ter capacidade de negociação, tá certo? Vamos ter um enxugamento de gorduras que eventualmente possam vir a existir, ou possam existir lá, entendeu? Enfim, o objetivo meu e do João, desde o início, era fazer enxuta, simplesmente fazer uma fortaleza de comercialização. Esse era o objetivo, juntar produtores, fazer união e fazer vendas, que aí a gente seria muito respeitado pelo volume, pela idoneidade, pela garantia, pela entrega, e aí todo mundo sai ganhando. Eu venho de uma indústria de alimentos e a grande dificuldade nossa é comprar produto. Entendeu? É uma loucura. Então, e tem negociação, e tem tudo. Quer dizer, só que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque isso gera um desgaste muito grande. E você imagina o comprador, frete, recebimento, não tem hora para entregar, cada um entrega um pouquinho, pega, não tem uma sequência, uma organização, entendeu? É completamente diferente. Então, esse problema que as pneumáticas têm, tá certo? Que as outras empresas de calçado... Vocês são uma solução para isso. Eu sei, eu conheço. Nós somos solução. Nós somos solução. Se a gente entrar num mercado de pneumática, a gente vai fornecer tantos X para ele, podemos fazer contrato. Tem mais, a gente pode fornecer para as outras indústrias. Nós podemos fazer para o seu lado. Eu já vendi JEB, entendeu? Então, a pedido da Copybor, eu saí para vender e vendi, tá certo? Agora, é difícil também, é um outro comércio, tá certo? Agora, tem condições de fazer uma série de coisas, comercialmente falando, tá certo? Isso para enriquecer quem? Para enriquecer a cooperativa, para poder enriquecer o cooperado. Legal. Ô, João, nessa sua experiência como diretor de uma companhia mundial, como é a Votorantim, com expressão Votorantim, o Grupo Votorantim, toda essa bagagem também por outros grupos, como você vê a situação hoje da Copybor e aonde você gostaria de levá-la? Cláudio, o que nós temos visto nos últimos tempos, né, é uma deterioração dos preços. E também, quando a gente olha para o resultado da cooperativa, isso nos preocupa bastante. Por quê? Porque ela apresentou um resultado no ano de 2024, expressivo, e a gente, pelas últimas assembleias que eu participei, que foram as 2 últimas, a gente percebe aquilo que foi comentado, que o resultado deste ano ele não será nem de longe parecido com o resultado de 2024. Então, o que aconteceu? A gente teve queda de preço e a gente tem uma queda no resultado da própria cooperativa. Então, isso nos preocupa muito. Por quê? Porque, no final, isso gera um impacto para quem? Para nós mesmos cooperados. Todos seremos impactados com isso. Então, acho que a proposta que a gente tem, eu acho que, dada a qualificação de todos que estão se propondo a assumir esse desafio, é que a gente faça um trabalho de recuperação de preço. É uma coisa simples, vai acontecer do dia para a noite? Claro que não, mas a gente vai trabalhar fortemente para que isso aconteça e a gente vai olhar em cada detalhe para ver aonde nós podemos voltar a ter um resultado saudável para a cooperativa. Eu vi nas últimas assembleias propostas de criação de cargos com valores expressivos. A gente sabe que isso não é possível, não precisa. Não é o propósito? Não é o propósito. Então, o nosso trabalho é no sentido de ter uma gestão transparente, enxuta, que traga resultado para quem realmente é o grande protagonista dessa história, que é o produtor e o sangrador. Então, ela parece um propósito simples, que é tratar a questão de preço, tratar a questão da gestão em si, reduzindo toda a parte de custos,
sem comprometer a saúde da cooperativa e com muita transparência sempre. Tudo o que foi comentado até agora, Cláudio, a gente fala de situação que a gente pretende atuar neste momento. Agora, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que olhar de uma forma mais estratégica. A gente sabe que a cooperativa ela tinha um planejamento estratégico, ela tinha várias alternativas para o futuro que poderiam agregar mais valor. Então, o que a gente pretende trazer para quem vai ou pretende eleger uma nova diretoria, a gente entende que a recuperação ou traçar esse plano estratégico para que a gente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a cooperativa esteja num lugar diferente do que ela está hoje. Num lugar que ela possa agregar mais valor para o produtor e para o sangrador. Então, entender toda a situação atual, mas olhar para o futuro e traçar alguma coisa que seja factível, que a gente consiga atingir e que a gente consiga trazer mais valor para quem está no campo realmente. Bom, vocês ouviram aí, né? Ouviram do João qual é as suas intenções, quais são as suas intenções, né? Os seus desejos, né? Que ele enxerga no futuro. Mas eu quero saber de você, Eduardo, que é candidato a presidente dessa cooperativa tão importante, de um setor tão importante que vem sofrendo há tanto tempo por mazelas, né? Mazelas de vários órgãos, de entidades, e que, no caso da Copibor, seria a recolocada dela nos trilhos, a qual eram os conceitos e preceitos que ela tinha no início da sua criação. Eu queria que você falasse da sua como presidente, se eleito for, quais são as suas diretrizes para que o setor possa passar por essa situação que vem passando, principalmente os sangradores. Exatamente, Cláudio. Falando diretamente ao nosso associado, ao nosso cooperado, o projeto, a plataforma, tem que ser uma plataforma de médio e longo prazo, buscando resultado para direcionar financeiro para o produtor, para direcionar resultado financeiro para ele se manter na atividade, como o João comentou, que é o nosso candidato a diretor financeiro, que, como o João e como o Quartim, são dinossauros no setor da iniciativa privada, né? Tem mais de 40 anos de atividades, o Quartim, experiência no setor de agricultura, e o João no setor corporativo, internacional. Então, isso vai agregar muito para a presidência, está buscando com a diretoria, resultado no bolso do produtor. É esse o mote, é esse o foco de uma diretoria, é trazer confiança ao associado, ao cooperado, fazendo com que ele consiga reinvestir na atividade dele, aumentar aquela uma área dele que talvez está obsoleta, ou reinvestir no negócio, agregar a atividade mais valor para quê? Para que a gente consiga sair de uma subprodução nacional e suprir o mercado. Para isso, a gente precisa trazer resultado financeiro para o bolso do produtor. Por isso que a cooperativa precisa traçar um planejamento plurianual de médio a longo prazo, para ter um norte, para ter diretriz. E recuperar a capacidade de resultado da cooperativa, para ela poder estar dando também condição do cooperado confiar e trazer outro produtor, trazer aquele parceiro, aquele amigo que não está na cooperativa hoje, passa a agregar, né? Que a preocupação nossa durante as demandas nossas em Brasília era trazer o produtor, junto com a sua matéria-prima, para montar um pool de negócio, para ter força na hora de negociação. E se a gente conseguir trazer resultado financeiro para esse produtor que hoje é cooperado, ele vai conseguir trazer mais produtores para agregar e aumentar o poder de negociação, o poder de barganha da cooperativa. Essa é a preocupação nossa, né? E, no mais, a gente percebeu que não está tendo muita clareza nas informações para nós, cooperados. Transparência. Transparência. A cooperativa precisa clarear mais as informações para todo cooperado, informar todo mês o cooperado das atuações, dos projetos, como está o andamento dos projetos, do que foi traçado, como que está a meta que foi traçada, como que está hoje, se tem que mudar o rumo dela. O cooperado tem que saber disso e opinar nisso. Ele é cooperado financeiro também. Se der um problema de uma gestão, vamos falar um termo louco aqui, temerária, vai cair no patrimônio dele. Sim. E a grande preocupação de nós que temos patrimônio também. Agora, eu não vou assumir uma gestão, uma candidatura à presidência,
Se eu tiver problema na cooperativa, eu tenho que fazer a cooperativa crescer e o nosso produtor crescer junto com a cooperativa. Não trazer problema e prejuízo, que vai ser ligado direto a mim o prejuízo. Eu tenho patrimônio também. Então. Né? Eu acho que o que a gente conseguiu clarear aqui hoje, na minha opinião, é que vocês têm uma opção, que vocês têm uma alternativa muito sólida aqui, com pessoas que têm grande experiência, que enxergam além da cerca, que enxergam além do horizonte e que têm propósito de ver um setor muito melhor, um setor mais qualificado e um setor com mais rentabilidade. E para que isso aconteça, é preciso que vocês enxerguem nessas pessoas que estão aqui as pessoas certas que vão colocar a Copboard de volta nos trilhos, né? Mais uma vez eu digo aqui, essa é uma opinião como jornalista e que acompanha o setor há muito tempo. Eu vejo hoje um setor comprometido, eu vejo um setor hoje que carece de pessoas que estão com uma visão pró-produtores, né? Muitos produtores passando por problemas que herdaram de erros absurdos de gestões de outras entidades e que hoje enfraqueceram o setor. Ah, mas, Cláudio, muita gente arrancou a árvore. Claro, perderam o estímulo. Por que perderam o estímulo? Porque não viam alternativas que pudessem sustentar, manter a atividade. A gente viu queda na produção? Vimos queda na produção. Por quê? Por causa desse tipo de situação, esse tipo de comportamento no mercado. Vimos o setor sofrer com essa questão de falta de compliance em DRC e índice. Claro que vimos. Por isso que eu vejo que aqui tem pessoas que estão se comprometendo a buscar essa isonomia, a buscar essa igualdade, onde as negociações sejam claras, transparentes, onde você, de fato, possa ter uma rentabilidade, principalmente se tratando de uma borracha 100% sustentável, como é a borracha brasileira. Por isso eu trouxe aqui, fiz questão de trazer esses três senhores aqui para apresentá-los e mostrar aos senhores que essa é realmente a melhor opção que a gente encontra hoje dentro do mercado da avicultura, com propostas sólidas que são possíveis de serem realizadas. Por isso esse propósito. Gente, mais alguma colocação de vocês? Não, dizer para o nosso produtor, para o nosso cooperado, que nós vamos colocar como diretoria, a gente fala sempre no todo, na diretoria, o presidente, ele está presidente hoje, o presidente que está lá e o que vai assumir, quem quer que seja, ele sempre está presidente, ele não é o presidente, né? Por isso que ele tem que falar representando toda uma classe que sofre, tem sofrido. A avicultura é um setor hoje que a gente percebeu na Câmara Setorial de Brasília, é o setor mais complicado que estava no momento que a gente passou a atuar. Por isso que a gente continua nessa luta, aceitamos esse desafio para continuar representando o produtor da maneira que a gente vem há muitos anos representando, Cláudio. E tudo que eu disser para você aqui, eu tenho como mostrar documentos da atuação sempre na verdade, sempre na clareza, sempre dando luz para a representatividade, para representar o nosso cooperado, para representar o associado, representar o sindicato, a associação, qualquer que seja a entidade que a gente participa. É clareza e transparência. Clareza e transparência em todos os atos da gente. Por isso que tudo que eu te falar aqui nesse microfone, ou no meu dia a dia, ou num comentário, eu vou ter documento para provar. Senão, perfeito, eu não abro a minha boca. Tá certo. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Quartim. Muito obrigado, Eduardo. E dizer que eu estou aqui à disposição de vocês. E falando em estar à disposição, eu também estou fazendo aqui um convite à atual diretoria da Copboard, né? Que o espaço está aberto aqui para que vocês possam também defender suas ideias, seus ideais, né? 100% aqui à disposição de vocês. Eu acho que o bom jornalismo, aquele jornalismo transparente, honesto, é aquele que dá espaço para os dois lados. E eu também gostaria muito de ouvi-los. Aliás, os próprios cooperados de vocês merecem que vocês venham até aqui e falem, né, aquilo que vocês estão fazendo de forma transparente, de forma honesta, assim como aqueles que estão aqui comigo hoje, tá certo? Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e a gente segue por aqui. E eu agradeço a participação de todos e até o próximo ProsaCast. Tchau!